Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Regular Everyday Guy. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, meu irmão em Cristo, como está? Na paz do Senhor, irmão. E continuando, fiquei genuinamente feliz com sua recente conversão ao cristianismo. Acompanho seu conteúdo há bastante tempo, cheguei até ele por meio do canal O Viajante, há cerca de 2 anos. Inclusive, me afastei por um período justamente pela dissonância entre algumas das suas opiniões antigas e o cristianismo. Ainda assim, você sempre me pareceu muito mais cristão em postura e valores do que muitos crentes assumidos que conheço. Enfim, sou muito grato por tudo que aprendi no seu canal. Você mudou completamente a forma como eu enxergava o casamento e relacionamentos. Não gosto muito de admitir isso, mas eu era praticamente um betinha romântico hollywoodiano. Tinha uma visão completamente romantizada dos relacionamentos. Hoje continuo casado, nutro um amor genuíno pela minha esposa e a admiro muito. Não vou perder tempo fazendo propaganda dela, basta dizer que é uma boa mulher. O problema sempre fui eu. Eu era completamente diluído dentro do relacionamento e só recentemente tenho conseguido me reencontrar como indivíduo. Porém, existe um grande limitador na minha vida que piorou muito depois do casamento. Meu vício em pornografia e comida ruim. Basicamente um completo descontrole. Tenho consciência de que meu sistema de recompensa está totalmente desregulado. Não tenho controle algum. Estou engordando e vendo minha juventude passar preso nesses vícios. Sou da geração Z, cresci consumindo muita pornografia desde os 10 anos de idade. Quando percebi que aquilo realmente era um vício, já era tarde. Nunca consegui ficar sequer um mês sem consumir pornografia, mesmo estando em um relacionamento ou tendo uma vida sexual regular. Já tentei me apegar mais à religião, fazer terapia, que sinceramente não recomendo para homem nenhum, principalmente se for terapeuta mulher, e intensificar os treinos, fazer promessas, etc. Nada funcionou. A recaída sempre acontece. E nem estou falando de recaídas espaçadas. São períodos longos de consumo diário, entre 3 e 5 vezes por dia. Pela graça de Deus, isso não impediu meu crescimento em outras áreas da vida. Hoje, aos 25 anos, tenho uma remuneração que me coloca entre os 2% maiores rendimentos do país. Tenho casa própria, carro e uma boa esposa. Basicamente o sonho de muitos brasileiros. Venho de origem humilde, então tudo isso foi conquistado com muito trabalho. Mas no meu íntimo eu conheço minha podridão. Sei o que já fiz, o que continuo fazendo diariamente e o que passa pela minha mente. Como cristão, não acredito em criar um propósito para a vida. Ué, como não, cara? Justamente como cristão que você tem que acreditar nisso, mas vamos lá. Acredito que fomos chamados para buscar a santidade e ponto. Mas isso já é um propósito. Beleza, vamos lá. E eu simplesmente não aguento mais conviver com isso. Minha vida está ficando cinza, nem a culpa bate mais, meu coração parece anestesiado. Sei que, se eu não interromper esse ciclo, provavelmente ele não vai parar por aqui. Dá para descer muito mais fundo nessa toca do coelho e nem preciso explicar onde isso pode terminar. Enfim, sei que você não é psicólogo nem pastor e que não costuma dar prognósticos, mas tenho muito respeito pela sua visão de mundo. Como sinto que ninguém ao meu redor é capaz de realmente me ajudar ou dizer algo que provoque um verdadeiro estalo na minha cabeça, resolvi recorrer ao Pai Coruja. Hoje me sinto mais confortável para fazer esse relato justamente porque você não tem a mesma visão sobre pornografia que tinha antigamente. Dito isso, o palco é seu, lá ele é eterno. Eu acho que ele nem foi a intenção dele de fazer piada com isso aqui. Mas enfim, muito obrigado ao Regular Everyday Guy pela doação e excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. É claro, vocês também podem ajudar o conteúdo gratuitamente, deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações e compartilhando o vídeo. Podem também hypar o vídeo e deixar um comentário aqui na seção de comentários, isso ajuda demais. Agora sobre as aulas de inglês, junto com o aplicativo The Last Word. O The Last Word ainda está disponível como aplicativo para vocês
a usarem, tá? E tem a versão premium lá, inclusive com preço bem acessível, bem baratinho. É um valor simbólico. E as aulas de inglês, a gente vai reabrir elas depois de um tempo, tá? Então vocês podem entrar no grupo de segunda chamada aqui na descrição e no comentário fixado, certo? Para quem perdeu a promoção de lançamento, vai ter uma segunda promoção para segunda chamada de outros alunos, porque é só o Henrique que tá dando aula por enquanto, então ele não consegue comportar tanta gente assim. Então, para a turma ficar com qualidade, né? Para não ficar, sei lá, 200 pessoas, para ter melhor disponibilidade de horário, tem o grupo de segunda chamada linkado na descrição e no fixado para quem quiser ter aulinhas de inglês, certo? Junto com um aplicativo premium, inclusive. Agora vamos a esse assunto de vídeo. É um assunto de vídeo bem complicado, porque, veja, a minha opinião sobre o consumo de pornografia continua praticamente a mesma. Eu não endosso isso. Na verdade, eu nunca endossei, tá? Nas lives que eu fiz com o Pleiter Pontes, Pleiter também cristão, nos vídeos que eu fiz sobre pornografia, eu nunca endossei o consumo de pornografia como bata punheta, que é a melhor coisa do mundo. Não, a minha perspectiva é sempre, que é inclusive a da moral cristã, que eu aprendi naquele livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, né, traduzido, que eu li em inglês na época. Na verdade foi em audiobook. E por mais que o cristianismo diga que não existe diferença de pecado aos olhos de Deus, isso é real. E para explicar isso eu teria que entrar num argumento teológico que não cabe aqui, que seria uma tangente que perderia um pouco do foco do vídeo. Mas é fato que os danos causados a você e a outras pessoas, isso é o pecado, inclusive, não existe pecado sem danos, tá? Alguém, seja a sua honra, a sua dignidade ou a santidade de Deus, esses danos possuem uma hierarquia, então é muito simples entender. Eu ainda acho moralmente mais aceitável, do ponto de vista cristão, que você bata uma pupunha e assista um pornô do que você vá pra pista comer mulher desconhecida. Porque não só do ponto de vista material isso vai causar mais danos, como do ponto de vista espiritual também. Tá? Você se envolvendo com uma mulher que ela pode ser comprometida e tá mentindo pra você, que ela pode te passar uma DST, que ela pode te fazer uma falsa acusação, sem falar que você está cometendo um pecado de adultério muito maior por estar se envolvendo com uma mulher real que não é sua, do que você está vendo uma mulher somente via pixels na tela que não é sua. Então eu sempre me pergunto, o que é que um homem solteiro pode fazer? Novamente, a hierarquia do C.S. Lewis. Existe aquilo que é excelente, o que é ótimo, o que é bom e o que é regular, e aí o que é horrível, o que é péssimo, o que é somente ruim. O excelente é apóstolo Paulo Pio, né? Todo mundo sabe, é a castidade, é se abster até mesmo do pensamento sexual. Mas aí ele fazia o trabalho de evangelho lá e tudo mais, né? Então ele tinha que focar aquela energia em outra coisa, então ele nem pensava nessa parada sexual. Novamente, aí teria que ter um outro argumento teológico, onde havia o casamento simbólico, né? Meio que casamento alquímico, mas aí é paganismo. O casamento simbólico entre Jesus e a igreja, e a forma como os cristãos eles enxergam o casamento e o sexo como celebração desse casamento. Então o apóstolo ali, Paulo, e outros apóstolos, outros evangelizadores, eles tinham um casamento com a igreja muito parecido com o que se tem com uma mulher, assim como Jesus tinha com a sua igreja. E o sexo, vamos lá, né? Vamos falar de um ponto de vista metafórico. Aquela celebração dentro do casamento, aquela felicidade e tal, acontecia de maneira simbólica com os irmãos, não é? Por isso que muitos cristãos acreditam que o sexo ele pode ser transmutado de alguma forma. E até certo ponto isso é verdade. Existe muito misticismo em cima disso, tá? Muitos caras acreditam que você vai conseguir realmente parar de sentir tesão ou parar de sentir tentação se você, sei lá, começar a levantar peso. Muitos nofapers foram influenciados, inclusive, por isso, tá? E meteram um monte de paganismo, misticismo, esoterismo, gnosticismo, até heresias no meio ali, para dizer que não, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai transmutar, não é? Meio que de forma alquímica o seu tesão. Isso é a maior mentira, cara. Eu acho que o que acontece de fato é que quando o cara ele tá com a mente vazia, como diz o ditado, né, a oficina do capeta. Então o cara ele vai querer bater uma pupunha, ele vai querer assistir um pornôzinho pra acompanhar essa pupunha, pra obviamente não bater em seco ali, porque só na imaginação é complicado, né? É possível, mas é mais complicado, demora mais e tal. Mas às vezes, aí o problema tá justamente, na minha opinião, o cara que assiste sem bater, né? Porque ele não tá usando a pornografia como uma ferramenta, ele tá usando a pornografia de forma recreativa. Mas eu vou chegar lá.
Acompanhem comigo, tá? Para vocês entenderem todo o meu pensamento, vocês têm que acompanhar o vídeo até o final. Então, geralmente, se você tá com a mente bem ocupada mesmo, se você tem uma hierarquia de problemas muito maior na sua cabeça do que simplesmente gozar, sabe? Você vai perceber que você não vai pensar, pelo menos é assim que acontece comigo, você não pensa em sexo, você não pensa em putaria, você não pensa em bater punheta. Esse tipo de pensamento só vem quando você tá largado, pelo menos é o meu caso, tá? Eu não sei vocês. É claro que existem níveis a níveis de, vamos dizer assim, aficionamento à pornografia, níveis e níveis de libido para diferentes pessoas. Mas no meu caso, quando eu tô ocupado, eu nem penso nessas paradas. Então eu imagino, por exemplo, que a castidade, não é, que é diferente de celibato, vou explicar mais à frente, ela seja sustentada justamente porque um cara que se dedica, por exemplo, ao trabalho do evangelho, ele tá muito ocupado com outras coisas. Principalmente o caso de apóstolo Paulo, né, meu irmão? Pô, tu acha que ele ia ficar batendo punheta, comendo puta, com os romanos correndo atrás dele, querendo cortar o gogó dele? Tá de sacanagem, né? Não dá nem pra pensar nessas coisas. O cara devia viver com cortisol lá no alto. E os momentos de celebração dele, né, dentro do casamento entre a igreja e o pastor ali, nesse caso, ele agia meio que como um pastor, né? Já davam a ele todo aquele, vamos dizer assim, gozo, né, regozijo que ele precisava. Então, assim, cara, veja uma coisa engraçada. Estudando o cristianismo, eu percebi que o cristianismo ele é muito menos misticista e metafísico do que a maioria das crenças pagãs. A maioria não, serão todas, tá? Todas as crenças pagãs. Muitas dessas crenças pagãs, tipo espiritismo e outras superstições idiotas, foram influenciadas pelo cristianismo, só que o cristianismo ele é muito menos misticista, esotérico e metafísico do que essas crenças pagãs, cara. Então, esse paganismo do NoFap dizendo assim que você vai transmutar a sua energia, que você vai começar a exalar tensão sexual por ter ela reprimida e as mulheres elas vão sentir essa sua aura e tal. Cara, tem muito cristão que acredita nisso, que cai nesses papos pagãos e em muitos casos até heréticos, sendo que a Bíblia não dá suporte para nada disso. Então, se você observa, por exemplo, o caso dos apóstolos, como Paulo, por exemplo, e de outros pastores e padres e whatever, eu acredito piamente que o Espírito Santo opera sobre esses homens, com certeza, porém você percebe que não tem nada de esotérico na questão da transmutação sexual deles. Eles só estão muito ocupados, eles só têm muito trabalho a fazer, eles estão sempre rodeados de pessoas que estão, não vou falar vibrando numa frequência diferente, porque novamente vai cair nesses misticismos. E é muito fácil, quando se fala esse tipo de coisa, a galera toda se perder, né? E ficar criando superstições e coisas da cabeça, meio fantasia. E aí você vai ver como muito disso também vai ser influenciado por filme. Por exemplo, minha mãe esses dias, eu até falei isso acho que na live do Fúria, ela tava em cal comigo dizendo que a cachorra lá de casa tava olhando pra sala em direção à escada que dá pro meu quarto fixamente. E aí minha mãe disse que sentiu alguma coisa e que ela acredita que os animais têm algum tipo de sensibilidade espiritual e que o animal tava vendo algo e ela se arrepiou. Provavelmente foi algum filme que botou isso na cabeça dela, esses Marley e eu aí, 7 Vidas de um Cachorro, essas porcarias. E provavelmente, assim, o sincretismo, né? Tem sincretismo religioso, principalmente com o catolicismo, que bota espiritismo no meio, e é um monte de santo e outras paradas de matrizes africanas aí. Isso eu tô falando, obviamente, o catolicismo mais baixo, né? O catolicismo de bairro. E aí junta isso com outros paganismos aí animistas, né? É muito comum que o paganismo ele seja muito animista, baseado no que você tá sentindo no momento, validando as suas emoções e as emoções das outras pessoas como algum tipo de dom espiritual superior. Como vocês sabem também, paganismo adora ficar divinizando o animal, né? O culto ao bezerro de ouro lá, Baal, Moloque, você vê que os demônios eles sempre são retratados como metade humano, metade animal, né? E aí as pessoas, principalmente mulher, cara, a mulher é muito animista, né? Por ser emocional, ela é muito animista e acaba acreditando que animais têm realmente dons espirituais, que eles conseguem conversar com você, entender os seus sentimentos. Tipo, eles até conseguem entender quando você tá triste ou a sua linguagem corporal, né? A sua expressão, mas eles entenderem o que passa pelo seu coração, cara, isso é coisa de filme. A Bíblia é muito clara a respeito disso, cara. Os animais, eles foram feitos para servir a humanidade, nós temos que reinar sobre eles, eles não possuem dom espiritual. É por isso que
o homem ele tem que ser o líder espiritual da casa, porque se a mulher ela for deixada sem supervisão espiritual do marido, do pai, do irmão que seja, de algum homem, ela vai cair nessas besteiras e aí vai chegar um caso de um cartomante ficar cobrando R$ 500 a hora, entendeu? Porra, R$ 100 por pergunta pra ficar falando assim coisas que ele tira do cu. Simplesmente do cu. E, cara, mulher é muito boba pra cair nisso, cara. É muito, muito boba. Vocês não têm noção. Com o passar dos tempos, com a secularização, né? Mais e mais mulheres estão fluindo pro paganismo. Bom, você vê na Bíblia, né? A Bíblia mostrou que Salomão e Sansão e, enfim, vários outros grandes homens bíblicos, como o próprio Adão, né? Caíram por influência feminina que estava em conluio com demônios, basicamente, né? Então, Eva, ela estava em contato direto com a serpente. Adão não teve contato direto com a serpente, ele comeu o fruto da mão de Eva. Então é muito fácil mulheres serem seduzidas, né, por essas mentiras espirituais, se é que a gente pode chamar assim, né? E vocês que são mais ronquipilados, meu irmão, tá aí uma oportunidade de negócio, tá? Você inventa aí que é o bruxo malagueta, cartomante, qualquer merda assim, dá pra tirar uma grana federal e ainda por cima é reparação histórica, meu parceiro, porque tu tá tirando de mulher. Na verdade, tu tá tirando de homem, né? Porque geralmente esse dinheiro vem do papai, vem de bolsa, vem de algum chefezinho mangina, vem do namoradinho. Geralmente mulher não produz, então o dinheiro que vem dela não é realmente que ela tirou do esforço dela, né? Alguém que deu. Mas, assim, o mercado já desvendou isso, né? O mercado já desvendou isso de tal forma que existe o tal pink tax, que não é sexismo, é simplesmente porque a mulher paga mais, porque elas não dão tanto valor ao dinheiro. Então, tipo, tu vai comprar um barbeador, um Gillette Mac 3 masculino azul, de 20 a 30% mais barato do que a versão rosa pra mulher. Não tem nenhuma diferença, cara, só porque é rosa, entendeu? Isso é porque o mercado já sabe que mulheres elas não têm tanto critério pra gastar dinheiro assim, porque o dinheiro não vem delas, então elas não dão tanto valor. Elas vão dizer que é sexismo, mas não é, porra. É que elas simplesmente não se recusam a comprar. E por que elas não compram a versão masculina? Porque elas preferem a versão feminina e o critério delas não está no valor agregado, está na estética do produto. Então é fácil enganar elas pra isso aí. Mas enfim, mais uma tangente que eu saí, né? Enfim, essa tangente muito gnóstica, cara, o cristianismo ele tem lutado com o gnosticismo basicamente desde os primeiros séculos, tá? O gnosticismo é uma heresia contra o cristianismo, assim, bem antiga mesmo. Esse papo de que a carne é podre e que você tem que se elevar, transmutar, transcender a carne. Isso nega completamente o sacrifício de Jesus, se você parar pra pensar, né? Porque não é a carne que é podre. Jesus, ele ressuscitou em carne e ele vai voltar em carne. Então não é a carne que é podre, é o pecado que corrompe, tá? Então, o corpo glorificado que será dado aos santos que serão salvos será feito de carne. Então, de matéria, não é? Muito parecido com o que o Jesus tinha quando ele ressuscitou. Então, o problema não é a carne, entendeu? O problema não é a matéria. Esse papo gnóstico de que o demiurgo... Primeiro que o demiurgo já é uma heresia do caralho, né? Essa existência de um deus inferior que cria, mas ele é cheio de rancor, ele é um deus falho, isso já nega completamente a soberania do Deus Uno, da Santíssima Trindade, enfim, é uma merda isso aí, tá? Gnosticismo é uma merda. Mas, novamente, não vou me estender muito nessa tangente. Eu só entrei nessa tangente para explicar para vocês que essa ideia animista de transmutação, transcendentalização e tal, isso é besteira, cara. Isso é invenção pagã, sabe? Eu tô aqui para explicar pro regular everyday guy, falando uma linguagem mais cristã, porque ele é cristão, que o que ele precisa fazer realmente é focar em coisas mais importantes na vida dele. E que eu tenho quase certeza, ele não deu essa informação, mas que esses momentos que ele tá batendo punheta, é que ele tá sem nada na cabeça, nada mais importante pra fazer. A prova disso é que ele diz que esse vício em pornografia dele não o impediu de conseguir avanços em outras áreas da vida dele. A área profissional, de conseguir uma mulherzinha, de conseguir a casa e o carro próprios dele, né? Então eu tenho quase certeza, eu poderia até apostar que ele só tá com esse vício em pornografia porque ele não tem nada melhor pra fazer. Se ele procurar fazer alguma coisa melhor, tipo criar um exemplo, tá? Não tô dizendo pra ele fazer isso. Mas se ele começar a ter mais cultura de igreja e começar a virar um obreiro, pega esse tempo livre e vai fazer obra, pô. Vai fazer obra na igreja. Eu tenho certeza que você não... Talvez você continue pensando em sacanagem, em ver pornô e tal. Mas você não vai ter tempo pra isso. Você vai estar ao redor de pessoas
que tem uma cultura de igreja também, então você vai se sentir até mais envergonhado de ficar pensando esse tipo de coisa, que é o ditado, ditado não, né? É a ordem bíblica de você repudiar o pecado, não é? De você reprimir o pecado, essas sensações que você sabe muito bem que não te orgulham, que não são de Deus, que não te dão nenhum tipo de regozijo espiritual e que não te aproximam da salvação. Você já experimentou estar realmente ocupado? Realmente ocupado, a ponto de você chegar, assim, você tá pedindo pra voltar pra casa pra dormir, pra cair na cama, entendeu? Você não consegue pensar mais em nada, você chega em casa, você só quer tomar um banho, às vezes você nem consegue tomar banho, você só cai na cama e vai dormir. Se você experimentar fazer isso, meu amigo, eu aposto dinheiro com você, eu aposto dinheiro, que você não vai nem pensar em putaria. Talvez você nem coma a sua própria mulher de tão cansado que você vai estar. Só que é um mandamento bíblico que você coma a sua mulher, então você tem que realmente fazer aí um manejo, né? Tu vai ter que encontrar tempo e energia pra se relacionar com a sua mulher. Ah, mas se ela reclamar que eu tô sem tempo pra ela, que eu não tô mais vendo ela e não sei o quê. Cara, como é que eu vou dizer isso, tá? Mas eu vou meter uma nessa Ralita Pio. A mulher gosta de sentir falta do homem. A mulher gosta de saudade, a mulher gosta de sentir ciúmes, a mulher gosta de sentir que não é realmente a prioridade na vida do homem. Lá no fundo ela gosta. E ela gosta de reclamar. Por que você acha que elas correm atrás de homens ambiciosos e de homens de bom sucesso, né? Bem-sucedidos, melhor dizendo? Elas sabem que não vão ser prioridade na vida desse cara, pô. Elas gostam disso, de motivo pra reclamar. E às vezes o relacionamento até melhora. Beleza. Não tô dando conselho, até porque eu nunca fui casado, não tô em relacionamento, sou solteiro, porra, quem sou eu pra dizer, né? Mas é aquele negócio, meu canal não é de conselho, não é de, porra, guia, não sou guru, não sou nenhum coach. Eu só tô dando a minha opinião, tá? Ah, mas a mulher vai me trair se eu não comer ela com grande frequência, se eu não der a atenção que ela quer e não sei o quê. Pra ser sincero, se ela quiser te trair, ela vai te trair mesmo você comendo ela todo dia, dando toda a atenção e sendo o mais miqueinha possível. Geralmente, inclusive, eu vejo que as mulheres mais traem esses homens, né, que dão muita atenção a elas e que são muito bonzinhos, do que o contrário. Pelo menos esses são os meus empirismos, tá? É a minha experiência, o que eu vejo. Sem falar que a mulher sempre gostou desse arquétipo, né? Esse arquétipo de homem que ele passa a vida no mundo. O lugar dele é o mundo, entendeu? E aí ele aparece, mete um love bombing nela, sabe? Daquele poderoso. Ele chega, trata ela como princesa, leva pra jantar, faz o caralho, dá-lhe uma comida firme, forte, dá aquela pesada com tapa na cara, cuspida na boca, porra, trocando buraco, chama de tudo quanto é nome e depois some de novo. Volta 3, 4 dias, uma semana depois pra fazer o mesmo serviço. Estou falando, é porque vocês não estão dentro da mentalidade feminina como eu estou. Leiam os romances delas, vejam os filmes que elas consideram mais eróticos. Veja que tipo de homem elas estão realmente se apaixonando. E é geralmente esse tipo de homem, cara. Na verdade, muitos deles dão só pau e água, entendeu? Dão só pau e água, meu parceiro. Não, nem leva pra jantar nem porra nenhuma, não faz massagem nos pés, nada que elas ficam dizendo que querem, tá? O cara dá pau e água e some, meu parceiro. E vamos convir, né? O casamento sempre foi isso até a geração boomer. Com a geração boomer, que teve mais liberação por conta da tecnologia e da facilidade de empregos, da flexibilidade de horários, né, da urbanização e tal, é que o homem passou a ser mais presente na vida da mulher e no casamento. Mas você acha que seu bisavô, geração Silent, que trabalhava na roça, chegava em casa, porra, cansado, meu irmão, não conseguia nem olhar na cara da mulher pra ela ficar reclamando dos problemas dela. Tu acha mesmo que ele ia ficar ali, ai, carinho no pezinho, aí levar pra jantar, aí beijinho? Não, ele chegava em casa, se ele tivesse energia, ele dava uma comida bem firme na tua bisavó e ia dormir. Então, grande parte dos problemas que a gente tem tido no mundo moderno, não só em casos de relacionamentos, é uma obesidade, entendeu? É um excesso. No caso do Regular Everyday Guy aqui também tem a questão alimentar dele, né? Ele come muita besteira. Então é isso, são excessos. Às vezes você está em excesso. Excesso de pornografia, excesso de masturbação, excesso de alimentação, excesso até mesmo de contato com a sua mulher, ou com mulheres em geral, né? Excesso de tempo livre. Mas eu repito, tá? Talvez vocês pulem a introdução, vocês não leiam a descrição, mas eu não dou conselho. Eu não sou coach, eu não sou guru, eu nem sei do que eu tô falando aqui profundamente, tá? Eu só tô dando a minha opinião e refletindo a respeito e convidando vocês a refletirem junto comigo. Eu tô fazendo um processo mais de maiêutica aqui, né? Pra quem manja de Sócrates, sabe do que eu tô falando. Mas aí eu me pergunto, né? Eu me pergunto e convido o Regular Everyday Guy aqui a fazer essa pergunta também. O que a mulher dele está fazendo para ajudá-lo com essa situação?
O que é que ela pode fazer, né? Porque voltando àquela questão da hierarquia moral, eu ainda acho o cara usar pornografia e bater punheta muito melhor do que ele ir pra pista. Sinceramente, ir pra pista, comer desconhecida, fazer sexo casual, eu acho infinitamente, não infinitamente, mas muito melhor moralmente, tá? Você tá muito mais limpo, não só fisicamente, como espiritualmente também, se você bate uma punhetinha pra vídeo pornô do que pra comer mulher da pista. Ah, Coruja, não faço essa comparação porque não existe pecadinho e pecadão. Ah, porque não são coisas equivalentes e não sei o que e tal. Cara, são coisas equivalentes porque no fim das contas, quando você bate uma punheta, você perde vontade de fazer casual geralmente, né? Tem até aquele papo do teste da punheta que funciona, cara. Pior que funciona. Tu quer saber se tu quer comer uma mulher de verdade, se você gosta dela de verdade, bate uma punheta antes do encontro. Se você ainda quiser fazer o encontro com ela depois da punheta, é porque você gosta dela. Se não, é porque ela é só um pedaço de carne na tua cabeça, entendeu? Ela pode ser uma mulher importante pra outro homem, mas pra você ela não é importante. Mas entendam o que eu tô dizendo. Esse é um dos testes, tá? Ele não vai determinar 100%, mas ele vai te dar uma boa métrica. Então tem até caras que falam da punheta salva-vidas, né? Que o cara ele tava na tiriça e queria, ir pra um risca-faca comer uma mulher que já tava se envolvendo com um traficante. Ela dizia que era ex, mas o cara meio que não tinha superado ainda e era numa favela. O Epifania até deu um relato disso uma vez, né? Que ele chegou na casa da mulher, comeu ela, a mulher nem era muito atraente assim, e era no meio de uma favela que ele sentiu, tenebroso. Ele sentiu aquele sentimento tenebroso de que Satanás estava com a mão nas costas dele, com a mão no ombro dele, e quando ele terminou de comer a mulher, ele viu um macacão, ele viu um macacão de trabalho de um homem. Daí ele falou, de que esse macacão aqui? Ela fala, não, é do meu marido, mas não se preocupa não, que a gente tem um arranjo. A gente tá em relacionamento aberto. Meu irmão, ele picou a mula dali em uma velocidade homérica, bloqueou a mulher de tudo e não quis falar mais nada, porque, papo de... Se o maluco chega ali e vê ele carcando a mulher dele, ou a ex-mulher, ou sei lá o quê, a companheira de quarto, e o cara tá armado, tá com um pé de mesa, tá com uma perna de 3 na mão, fudeu pra Epifania, né? E aí o Epifania fala, cara, se eu tivesse batido uma pupunha, isso não tinha acontecido, né? Ele provavelmente não correria aquele risco de morte. Outra coisa também que ele fala é que na época que ele foi fazer no UFAP, ele começou a ver as mulheres que ele trabalhava na fábrica ali, que eram, 3/10, 2/10, extremamente feias, como comíveis, simplesmente comíveis, né? Então isso também ajuda o homem a controlar a luxúria e tal, e toda aquela coisa da libido. Só que, novamente, né, existe aquela hierarquia. O ideal é que você seja casto. Não tendo isso, o melhor, biblicamente falando, né, do ponto de vista da moral cristã, é que você se case. Depois vem o celibato com masturbação, sem pornografia, e aí depois vem o celibato com masturbação e pornografia, e aí depois vai vir o sexo casual. E aí vocês sabem, né, existem coisas mais danosas, cara. Coisas mais danosas, como, por exemplo, você ir no pelo e deixar filho por aí. Ou você, sei lá, começar a cometer crimes sexuais, né? Os quais eu nem vou citar aqui. Então, assim, essa hierarquia da relação que você tem com o sexo existe, tá? Existe. Tudo é pecado, exceto o casamento e a castidade, tudo é pecado. É tudo pecado, tu tá sujo igual, exceto o casamento e a castidade, né? Aos olhos de Deus, sim, é tudo pecado igual. Porém, existem danos maiores e menores que você pode causar, né? Isso é óbvio, cara. Você não precisa nem ser cristão, não precisa nem ser criacionista sequer, agnóstico ou gnóstico para você entender isso. Isso é óbvio. Mas voltando à questão do regular everyday guy, porque vocês percebem que as minhas reflexões, não é conselho, repetindo, né? As minhas reflexões, elas são sempre para homens solteiros, porque eu sou solteiro, eu vivo a minha vida dessa forma, então eu falo somente daquilo que eu sei, do que eu vejo e do que eu faço, né? Eu não posso falar sobre vida de casado porque eu nunca fui casado, graças a Deus. E aí, as reflexões e as minhas questões, os meus questionamentos também, para um cara casado, são muito diferentes. Eu me sinto até de certa forma lisonjeado que o regular everyday guy, um cara casado, ele queira ver a minha opinião a respeito de uma vida que eu nunca tive, né? Talvez isso mostre que sim, ele tá meio que desalinhado aqui, que o certo seria ele saber dessas questões de um cara que tem experiência na vida de casado, mas isso mostra que ele leva tanto a minha opinião em consideração, que mesmo eu não sendo casado, ele quer saber o que eu penso. Mas por isso que eu abri aquela questão, né? Eu me pergunto, e convido o regular everyday guy a perguntar também, o que a mulher dele tá fazendo para auxiliar ele nisso? Ele disse que fez terapia, a terapia não funcionou. Eu ainda recomendo a terapia com Plater Pontes, não é? A intervenção ali, que é uma coisa acessível, é extremamente acessível e tem data para terminar. Não é essa paradinha de você ficar sempre ali tratando como se fosse um confessionário, um psicólogo que vai te fazer de freguês.
Não, você tem um acompanhamento e o Pleiter ele faz uma intervenção na sua vida. Ele inclusive vai te dar alguns tapas na cara, tá? Obviamente, são metafóricos. Então, às vezes, o terapeuta que você pegou foi um terapeuta mais fraquinho, que ele tinha medo de te confrontar. O Pleiter, ele te confronta, meu parceiro. Ele olha dentro do fundo dos seus olhos, via chamada de vídeo mesmo, então em qualquer parte do mundo você pode fazer o acompanhamento com ele, e ele intervém, entendeu? Ele força você a mudar, ele manda você tomar vergonha na cara, porra. E aí ele vai te dizer que tem coisas que você tem que fazer, você precisa fazer, não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem como você simplesmente buscar um atalho. Coisas que você tem que fazer se você quer se livrar de um vício, da ansiedade, da depressão, da vida sem sentido, da falta de propósito na vida, mas se você fizer, é garantido que você vai se livrar disso. Então ele faz intervenções baseadas em neurociência, em reintegração aplicada. Ele te transforma num cidadão realmente funcional, não só para você, mas também para o seu núcleo social imediato, não para a sociedade inteira salvar o Ocidente essas merdas, não, para o seu núcleo social, para sua família, para os seus amigos, para pessoas que você se importa e que se importam com você. O resto meio que se dane, né? Então eu sempre recomendo a intervenção do Pleiter, porque o que vocês recebem aqui, embora tenham no meu canal, né, embora tenha algum efeito terapêutico, talvez vocês conseguem desabafar um pouco com os relatos. Talvez vocês consigam uma nova perspectiva através de uma opinião diferente. Isso pode te ajudar, mas não tem nenhum nível de autoridade. Você não pode reclamar disso aqui, né, da minha opinião, porque é minha opinião. Eu até boto lá nas regrinhas da promoção de vídeo. Se você fizer o que eu acho certo, ou que você entendeu como conselho, você não pode vir até mim e falar, mas Coruja, você mandou eu fazer, você que se vire. Então eu lavo minhas mãos e por desencargo mesmo eu jogo o problema na mão do Pleiter. Porque ele tem alvará, porque ele tem diploma, porque ele tem uma empresa, porque ele realmente... Você pode reclamar se alguma coisa der errado com ele, né? Inclusive, ele tem canal no YouTube, caso vocês queiram conhecer a mentalidade dele, como ele pensa. Ele até me falou, dando spoilers aqui, que ele vai fazer um vídeo sobre casamento também. O canal dele é Pleiter Pontes, obviamente, só jogar no YouTube você encontra. É um cara que parece o Jon Snow, lá da série Game of Thrones, tá igualzinho, viado. Mas voltando, cara, Eu vou falar, foda-se, eu vou falar. Olha, houve uma época onde a mulher, ela se responsabilizava muito mais. Eu vou usar um exemplo extremo, tá? Não o qual eu concorde, mas é um exemplo extremo. Você pega, por exemplo, a época dos coronéis na Bahia, que você vê no romance Jorge Amado, que virou até minissérie na Globo. As mulheres, as esposas, eu quero dizer, elas assumiam a responsabilidade de não conseguir satisfazer sexualmente o marido de tal forma que elas permitiam que eles fossem no cabaré, que era o Bataclan em Ilhéus, né, onde se passava o romance, né? E ele era o puteiro mais conhecido da cidade, virou patrimônio histórico hoje, né, da Bahia até mesmo. Hoje é só um barzinho, pelo que parece. Mas elas não se preocupavam com isso. Na verdade, nem seus corações, vamos botar assim, elas se ressentiam com aquilo, né? Pelo menos é o que é mostrado no romance. Algumas delas até preferiam, porque elas não conseguiam dar conta de toda a libido do marido. Claro, biblicamente, não tem essa, entendeu? Não tem essa. A mulher tem que dar um jeito de lidar com a libido do marido. Cabe ao marido também, obviamente, ter bom senso e a força, porque ele não quer machucar a mulher dele, né? Ou pelo menos não deveria. Ou tipo, ele tem que entender que um dia ou outro a mulher não tá muito afim. Cabe bom senso, entendeu? Mas negar um ao outro, a Bíblia literalmente proíbe, tá? Apóstolo Paulo em Eclesiastes, ele veta essa coisa de negar o corpo um ao outro. Eu não sei qual é a relação que o Regular Everyday Guy tem com a mulher aqui, no nível sexual, no nível íntimo, e nem quero saber, pra ser sincero, né? Porra, sacanagem. Eu falei, e aí, tá comendo tua mulher quantas vezes por semana? Ele falou que tem contatos sexuais regulares aqui. Mas aí eu me pergunto, caralho, por que um cara casado precisaria consumir pornografia e bater punheta? Geralmente os homens, pelo menos até algumas gerações atrás, eles tratavam o casamento, até hoje, né? Muitos deles acreditam que, não, me relacionando sério, me casando, eu vou ter sexo à vontade, sexo seguro, né? Eu não vou me preocupar com nenhuma DST, falta de higiene, telegonia, microquimerismo, né? Não vou ter que me preocupar com essas coisas. Vai ser um sexo na hora que eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser. Puta, mano, isso não existe. É uma mentira. Uma mentira que contaram pros homens. Na verdade, no passado, talvez até pudesse ser uma realidade, tá? Por conta das questões socioculturais da época. Mas depois da cultura boomer, depois da geração boomer pra frente, não tanto
o problema não é tanto as leis, por exemplo, que bota divórcio sem culpa sendo uma coisa descartável e podendo haver estupro marital. O estupro marital existe. Cara, segundo a Bíblia, estupro marital não existe, tá? O que tem que, obviamente, acontecer é um bom senso, né? O cara não vai querer machucar a própria mulher. É a mesma coisa que você, sei lá, comprar um carro novinho e você falar, vamos bater um rally com ele? Caralho, vamos fazer trilha, jogar ele do barranco. Pô, tu comprou um carro, né? Tá pagando. No fim das contas é isso. As mulheres vão dizer que a minha comparação é muito objetificante, que eu não estou vendo mulheres como seres humanos e tal, que não é equivalente. Mas assim, você paga, entendeu? No fim das contas, você paga. Nos dois casos, você paga. E o homem, a mentalidade do homem, ele só consegue amar aquilo que é dele. Ele não consegue amar coisa que é dos outros, pra ser sincero. Aí tem muita mulher que reclama assim, mas meu marido só dá atenção pra aquela maldita daquela moto. Ele só dá atenção pra aquele maldito daquele carro. Aí ele só quer saber daquele videogame dele, daquele PC gamer dele. Eu queria ser amada, tão amada quanto ele ama essas porcarias dele aí que são meramente materiais. Daí eu olho pra essa mulher e penso assim, tá, mas você tá disposta a ser como essas coisas são pra ele? Pelo menos emocionalmente? Ser tão dele quanto um computador quanto um videogame, um carro, uma moto, um tênis da Adidas assinado pelo Cristiano Ronaldo? Porra, você tá disposta? Porque o tênis, o videogame, o celular, o carro, qualquer porra que seja, ele consegue ligar a hora que ele quiser. Ele consegue desligar a hora que ele quiser. Ele consegue dar ordens, ele consegue usar a hora que ele quiser. Você está disposta a isso? Geralmente mulher nenhuma está disposta. Mas eu não sou um brinquedo, eu não sou um item, eu não sou um objeto. Então pare de querer ser amada como objeto, pô. Pare de encher o saco do cara. O cara gosta da moto de um jeito e gosta de você de outro. Tu quer ser amada como a moto? Haja como a moto. Porra, é responsabilidade, né? Você quer uma coisa, você tem que fazer algo pra conquistar essa coisa, mas mulher não entende esse conceito de responsabilidade. Elas acreditam que merecem algo, que tem que ganhar esse algo de qualquer forma, independente. Então, às vezes, o marido ele até trata ela bem, ele não trata ela mal, só que, obviamente, ele tem uma relação com objetos diferente do que ele tem com a esposa. E ela fica reclamando, você só dá atenção pra isso e pra aquilo, não dá atenção pra mim. Porra, mas são coisas diferentes, né? Como diz o ditado, né? A mulher submissa, a mulher que é objeto do marido de fato, ela é até mais feliz, porque ela queria ser amada daquela forma. Ela só bota o orgulho na frente. Ela não quer se submeter, né? Ela não quer sentir que tá por baixo. É o pecado original, novamente. Toda mulher é filha de Eva, né? O pecado original afetou as mulheres dessa forma. O que é dito por Deus, palavras de Deus, no anátema da expulsão do Éden, né? É dito que o homem terá que trabalhar todos os dias de sua vida para conseguir seu sustento. Da mesma forma, se ele quiser uma mulher, ele tem que trabalhar. Então o homem ele não é amado pelo que ele é amado pelo que produz e pelo que ele representa. Logo, trabalho. Então Deus, novamente, né? Deus certo sempre, estava certo aí também. E o que ele disse para a mulher? Seu prazer será do homem que a governará. Da mesma forma, mulheres se ressentem com isso. Como os homens se ressentem com o trabalho, que para ele se sentir amado ele tem que performar, que, como diz o ditado, né? Homem sem dinheiro nem a mãe gosta. A mulher ela se ressente com o fato de que ela não consegue, ela pode tentar de qualquer forma, tentar o feminismo, tentar se submeter a outro homem que não seja seu marido, como chefe, tentar inventar aí narrativas e pedir pro Estado dar mais assistencialismo para elas não conseguem não depender de um homem e não se submeter a um homem. Seja o pai, o chefe, o marido, algum cara que ela gosta, algum artista, elas não conseguem não se submeter. O prazer delas vem de outros homens. Nem mesmo as lésbicas conseguem isso, cara. No subreddit de lésbicas, lá do site Reddit, o post mais visto é: porque eu mesmo como lésbica ainda quero validação de homens, ainda gosto de receber elogios de homens. Cara, elas não conseguem, não tem jeito. E elas se ressentem com isso, e elas estão tentando a todo custo perder a dependência, e tanto emocional quanto física, financeira dos homens, mas não conseguem. Não vão conseguir. Já foi determinado, porra. Se elas não são governadas pelo marido, pelo pai, pelo chefe, é por alguma narrativa inventada por homem, né? Da Netflix, ou algum político que inventou essa merda e elas estão comendo. Daí se submeter ao marido é ruim pra elas porque é muito mais imediato. O chefe, pelo menos elas acreditam que tem algum tipo de lei, ele não pode abusar de mim, não pode me assediar, porque a lei. Porque veja, pelo menos o meu chefe me paga. Porque veja, pelo menos o meu chefe
É só das 9 às 5, né? Ah, pelo menos o meu chefe, ele pode ser uma mulher, enfim, várias outras coisas, mas ela tá se submetendo de qualquer forma. E vamos convir que com a economia de hoje não dá nem pra você sustentar uma mulher e fazer ela se submeter só a você, né? A economia tá foda, mais no Brasil. Mas aí eu convido novamente o regular everyday guy a pensar o que ele encontra na pornografia e na masturbação que ele não encontra na mulher dele. Porque, na minha perspectiva, a pornografia e a masturbação sempre foram um tipo de entorpecimento, né? Um entorpecente mesmo. É um entorpecente onde você cala um cronograma biológico ali de uma forma rápida e fácil, usa a pornografia e a masturbação como ferramenta e não deixa elas usarem você. Então, você não usa de forma recreativa, não é? Da mesma forma que você bebe socialmente, ou que você fuma um negocinho aqui e ali com uma galera pra socializar, né? Você se controla, sabe? Você não vai assistir coisas que você, por exemplo, não faria na vida real. Eu, particularmente, não gosto de ver nem pênis, não é? Então eu sempre fico no lésbico ou naquelas mulheres que ficam se mostrando ali, naqueles vazados de OnlyFans, né? A mulher fica mostrando o corpo, pra mim já tá bom, fica se tocando é o suficiente. Eu não gosto nem de brinquedos, parada de mulher ficar enviando coisa dentro de si, já é uma piroca ali, eu já me sinto mal em ver aquela porra. Mas aí o maluco tá vendo gangbang e às vezes tá vendo até coisa mais bizarra, né? Que eu não vou nem citar aqui, a dog pill, sei lá. Então eu acho que o problema geralmente tá nisso aí. No cara que ele vê pornografia de forma recreativa, às vezes só assiste porque ele quer assistir, não é pra bater punheta nem nada, tipo, tá rodando pelo Twitter, vê uma mulherzinha, que o Twitter é foda, né? Tu vê uma mulherzinha num naughty posting ali, tu já fica, opa, e fica ali assistindo. Cara, tu tem que se forçar a simplesmente tirar sua atenção disso, né? É o que eu faço, né? E a punhetinha que eu toco ali é tipo, eu não tô aguentando mais, entendeu? Se eu não me segurar aqui, se eu não der um jeito, eu vou começar a ter poluição noturna, começar a sonhar com putaria e talvez eu tome decisões ruins com alguma mulher aí que, porra, dá uma chancezinha, mas você não analisa muito bem porque você tá com uma libido mais forte do que a lógica. Isso pode acontecer. Então é uma questão de ferramenta. Novamente, o ideal, biblicamente, eu como cristão era me casar. É, né? Mas, porra, tá de sacanagem. Eu vou me casar sabendo que eu não vou ter autoridade sobre o corpo da mulher? Eu vou me casar sabendo que ela tem uma arma legal, né, jurídica, apontada pra minha nuca? E eu vou ter que confiar nela pra não puxar o gatilho? Confiar em mulher? Já se viu confiar em mulher? Adão confiou em Eva, pô. E ainda Deus disse, porque deste ouvido a tua mulher, maldita será a terra. Deus disse com essas palavras. E tipo assim, uma coisa é você confiar na sua mulher como um voto realmente de confiança. E eu entendo, casamento realmente é vulnerabilidade, né? Relação afetiva é vulnerabilidade. Você se expor a certos riscos e tal. Mas, porra, cara, é muito risco, entendeu? O problema é que o risco não vale a recompensa, é muito risco. O suco não vale a espremida. É uma paranaense loira virgem, 18 anos, 10 de 10. Não vale a espremida, pô. Esse é o meu modo de pensar, né? Esse é o meu modo de pensar, mas enfim. Vai de cada um. Então eu realmente não entendo, na teoria, né? Na prática eu entendo, porque dentro do casamento, essa ideia de que você vai transar quando quiser, como quiser, de forma confiável e não sei o que, isso é mentira. A mulher pode até te prometer isso no altar, mas em poucos anos ela vai começar a cansar de você, ela vai perder o tesão em você, isso é provável, tá? Existem exceções, existem, mas o fato de existir exceções prova que a regra, né, é muito maior, que existe uma maioria. Então é muito provável que ela se canse de você e culturalmente, legalmente, ela pode se negar a você. Essa é a questão. Antes a mulher não podia se negar, ela não tinha a quem recorrer. Hoje, se ela quiser forçar você a celibato, você se tornar incel no seu próprio casamento, ela pode, entendeu? E acontece muito. Acontece muito e é triste de certa forma, porque não era pra acontecer, né? Então não existe mais aquele conceito de subsalubridade, onde o Estado ele não se mete pelo meio, as pessoas elas se resolvem dentro da própria comunidade ali. Por exemplo, a mulher está se negando ao marido, tá? E aí ela não quer mais transar com o marido. E aí o marido vai pegar ela à força, acaba ferindo ela nesse processo. Ela vai e reclama com o pai, ou com o tio, ou com o irmão. Como diz o Renato Amoedo, né? Já viu mulher com o pai presente tomar porrada? Eu nunca vi. Pode tomar uma vez, mas a segunda não acontece. Só que dessa forma isso também pode ajudar o homem, porque essa subsalubridade, através de um sistema de darwinismo social e moral, faz com que as pessoas cultivem uma certa prática que tente acatar aos desejos do homem e da mulher. A mulher quer segurança, o homem ele quer ter acesso ao sexo. Beleza. Então, se o cara ele vai reclamar e falar, olha, tua filha não tá querendo me dar, entendeu? Eu vou devolver ela pra você. Porra, ela não tá servindo como esposa.
É a lei de Moisés, pô. Lei de Moisés. Moisés, como é que é a lei de Moisés? Não encontrei virgindade em sua filha. Toma ela de volta aqui, ó. Fui transar com ela, não sangrou, meu parceiro. Você mentiu pra mim. Você me deu um produto avariado. E acabou. Tinha testemunha pra resolver isso, né? E aí chamavam as testemunhas e falavam, olha, irmão, ele me prometeu isso aqui no altar e não tá funcionando não, entendeu? É propaganda enganosa, então manda de volta. E o pior, vai ser repudiada, né? Porque não é mais virgem. Ah, mas casou e não pode divorciar. Não casou, né? O fato é que não casou, porque o casamento ele aconteceu sobre premissa falsa. Então não ocorreu o casamento. Ah, mas no caso dela não tá dando, então é só descumprimento, não houve realmente uma premissa falsa, ela só não está se comportando da maneira que uma esposa deveria se comportar. Realmente, aí não pode divorciar simplesmente pelo fato de que ela não tá dando, né? Só que o problema tem que ser resolvido de alguma forma. Não dá pra ficar assim, porque casamento sem sexo não é casamento, entendeu? É bíblico isso aí também. Só que agora a mulher, se ela encher o coração dela de rancor, sabe, a famosa mulher amargurada, a qual a Bíblia diz que é melhor morar num deserto do que viver com ela. E falar, foda-se, meu irmão, foda-se, se você não me der o que eu quero, e se você chegar perto de mim, eu boto o Estado contra você. Ela pode ter começado a vida como uma mulher incrível, encantadora, virgem e prometendo ser submissa a você. Tipo aquela mulher que ela se ajoelhou no altar, né? Acho que foi em Pernambuco, sei lá, e jurou submissão ao homem. Muito bonitinho. Bonito de se ver, coisa linda e tal, ela falando, eu prometo ser submissa a você, toda chorosa e tal. O cara de pé, posturadão. Na minha opinião, aquilo deveria acontecer daquela forma, tá ligado? Essa merda pós-medieval aí, trovadora, romanticista de homem se ajoelhar, isso não existe, cara. É a mulher que tem que se ajoelhar ao homem, porque no fim das contas ela acaba ganhando mais do que o homem na relação, né? E o papel de submissão biblicamente, porque casamento é uma instituição bíblica, né? Fora da Bíblia não faz nem sentido casamento. É a mulher que deve submissão ao homem, então a posição de submissão é o ajoelhamento. Mas enfim, né? Se o mundo fosse bom, se o mundo fosse certo, se o mundo funcionasse, seria assim. Mas a gente não vive num mundo onde as coisas funcionam, né? Isso aqui é o Sheol. Se casamento funcionasse, o Estado nem se metia pelo meio. Fala, meu irmão, se resolve aí, vocês fizeram esse contrato entre vocês, entendeu? Se virem. Mas enfim, é uma outra tangente essa qual eu entrei, porque eu não sei qual é a questão. O que esse cara encontra na pornografia que a mulher dele não consegue oferecer? O cara quer transar com duas mulheres? Que porra é essa? Ele quer, sei lá, bota um homem no meio? Sei lá, a mulher tá negando alguma coisa pra ele. Ah, eu não faço por trás e não sei o quê. Ou, sei lá, ele gostaria de fazer, mas ele acha que isso é errado biblicamente. Olha, a Bíblia ela não condena nada disso não, tá? A Bíblia, na verdade, se você ler toda a Bíblia, até o Cântico dos Cânticos lá de Salomão e como é que é o nome dela? Sulamita, né? Que é chamado por muitos como o Eros bíblico, né? É o conto romântico, erótico, paralelo à Bíblia, o canônico à Bíblia. Sendo que Salomão era um putanheiro safado, né? Todo mundo sabe. Outro, inclusive, que teve a sua desgraça por conta de mulheres. O cara tinha 1000 mulheres no harém, grande parte delas eram estrangeiras, pagãs, adoradoras de Baal, e ele começou a cair no fim de sua vida, começou a cair nessa loucura, né? Isso era o homem mais sábio da Bíblia, hein? O anjo foi até ele e perguntou, e aí, irmão, o que é que você quer? Qual o teu desejo? Ele falou, quero sabedoria. Provavelmente era o homem mais sábio da Bíblia. O homem, digo, né, depois de Jesus. Talvez depois de Adão, porque o pecado deixou todo mundo burro também, né? Porque Jesus é o segundo Adão, então provavelmente Adão era inteligente pra caramba. E Adão também dançou, Salomão dançou, Sansão, o homem mais forte da Bíblia, também dançou. Então assim, força, sabedoria, meu irmão, não significa muita coisa perto de mulher não, tá? Mas voltando, a Bíblia não toca nesses assuntos, né, de intimidade sexual. Ele deixa isso ao casal porque o casal, bom, tem que ter aquele senso de privacidade. Então você tem que usar o bom senso claramente, o dom da interpretação, buscar liderança espiritual, seja um padre, pastor, tanto faz. E se o caso é um fetiche, uma fantasia muito doida que tu quer realizar com essa mulher aí que tu só vê na pornografia, porque pra mim, assim, na minha cabeça só entra isso, entendeu? Essa é a única opção, cara. Novamente, porque eu não conheço nenhum cara que prefere pornografia a sexo. Nem mesmo eu. A minha questão é que o suco não vale a espremida, não é a questão de riscos, não é o sexo em si. Eu gosto de sexo, o sexo é bom. Só que, tirem as crianças da sala, tá? Eu acho que já chegamos num ponto do vídeo e que todo mundo aqui é acima de 18. Eu posso falar uma coisa do tipo assim, depois que você prova o sexo de verdade, não é essa porra desse sexo casual de uma mulher que você nunca viu na vida ou você conhece há algumas semanas e você vai na capa, não é? Vai no chapéu, bota a touca no nadador e você chupa a bala com casca.
Que você, falando em chupar, você tem medo de cair de boca na mulher porque você não sabe como é que é a higiene dela, você não sabe como é que é o histórico sexual dela, se ela tem alguma DST, então você tem que ir encapado, você não pode cair de boca. Vocês não têm confiança pra fazer certas coisas, tipo um frente e verso, né? Vocês não têm intimidade pra fazer uma sacanagem. Por exemplo, quem já transou de verdade nunca mais quer um sexo morno. Papo de passar o dia inteiro, não é a noite inteira, é o dia inteiro que Deus deu só de sacanagem, entendeu? Sem nada mais pra se preocupar, sem nada pra fazer, no estilo Kama Sutra, só na putaria. Porque já dizia meu avô, bom mesmo não é gozar não, bom mesmo é fazer sacanagem. Isso, na verdade, eu nem conheci meu avô, meu pai que me fala que meu avô falava isso. Meu avô devia fazer pra cacete, né? Teve 12 filhos. 2, inclusive, eu não sei se um deles foi aborto espontâneo e o outro morreu na infância, eu não sei, só sei que 2 morreram. Meu pai é o 9º, né? Mas é o 7º filho homem. Aí a gente fica brincando que ele pode virar lobisomem porque, segundo o folclore, o 7º filho homem é que pode virar lobisomem, né? Mas enfim. Então, depois disso, depois que você realmente faz um sexo com conexão, né? Nada de esoterismo, nada de, vibrações, os nossos santos bateram, a química e não sei o quê. A química pode até existir, mas aquele famoso sexo que encaixa de verdade, porra, tu não quer fazer mais aquele sexo morno com mulher que você conhece na pista? Você conhece no Tinder, no aplicativo, aqui na Austrália é muito Hinge, né? O Hinge é pra fodão. Não, o Tinder é pra fodão. O Hinge é mais pra relacionamento. Eles usam o Tinder pra, tipo, sexo casual. Tu não quer nem conhecer o sobrenome da pessoa, não quer nem saber. É que não tem mais tanta graça, não é mais, sabe? Já não é tão diferente de uma punheta, por exemplo. Já começa a bater aquela preguiça de você ter que sair com a mulher. Tu tem que ouvir papo de mulher, porque assim, mesmo no primeiro mundo, a mulher tem um QI mais alto, entende mais de coisa, ela é mais feminina e tende a conversar melhor com você e tal. Conversar com a mulher é uma coisa bem performática no geral, né? Tu tem que seguir uma cartilhazinha, um scriptzinho, aí se ela não gostar de você, ela não vai te dar. Tudo bem que aqui na Austrália, por exemplo, você também não precisa pagar a conta dela, porque isso é tradicional no Brasil, né? Vocês estão fodidos. Aí no Brasil a mulher te trata mal, ela vai fazer com o doce, mesmo ela querendo dar pra você, ela gostando de você, ela vai fazer com o doce, porque é tradicional da mulher brasileira fazer isso. Ela não vai te elogiar, ela não vai te ouvir, ela vai fingir desinteresse, porque é tradicional, é cultural da mulher brasileira fazer isso, tá entranhado no imaginário delas, tá? Pagar a conta também, isso é tradicional do homem brasileiro fazer isso, tá entranhado também na cabeça deles. A mulher esperar isso, todo mundo espera isso. O garçom vai te olhar com cara de cu se ele vê a mulher botando dinheiro na mesa. Cara, é uma merda, sabe? Sexo casual, relacionamento no Brasil é uma merda. Vocês estão num mato sem cachorro aí, tá? Num mato sem cachorro, é muito ruim. E, obviamente, eu me adaptei a ficar sozinho. Eu me acostumei a ficar sozinho porque eu fiquei muito tempo no Brasil e vi que é uma bosta. Aqui na Austrália, a cultura do dating, né, é um pouco melhor. Mas eu já tô acostumado a ficar sozinho. Eu não rompi totalmente a barreira cultural, assim. Tô aqui só um pouco mais de um ano, então eu tenho que me aclimatar ainda. Até o 2º ano eu ainda me aclimato, tá? Mas é isso que eu tô falando. Às vezes o casal nem tem uma compatibilidade sexual assim. Só que a compatibilidade sexual é uma coisa que se constrói, pra ser sincero. Ou pelo menos é algo que é possível construir. Às vezes bate de cara, às vezes o sexo encaixa de cara. Sim, acontece. Mas é possível construir essa parada dentro de uma relação também, né? Mas aí eu vou fazer um paralelo com a questão alimentar aqui do regular everyday guy. Que ele tá comendo muita porcaria também. Aí eu vou retornar alguns vídeos meus anteriores sobre o brasileiro, ele não saber fazer compra e não saber comer, se alimentar direito. Novamente, sexo e alimentação são coisas intimamente ligadas no cérebro humano. O Plater, ele vai dizer isso a mesma coisa pra você, tá? Eu aprendi isso dele. Então, assim, quando você fala vou comer uma mulher, por que você fala comer? Porque sexo e alimentação na cabeça do ser humano é algo muito parecido. A língua é um órgão sexual, tá? É uma zona erógena. A boca é uma zona erógena. Beijo, né? O sexo oral, enfim. Então eu vou usar a mesma analogia. Irmão, tu já comeu um bifão suculento? Pô, feito na parrilha, sabe? Com sal de parrilha, feito na parrilha, gostosinho. Salzinho temperado, pimenta do reino, pá. Uns ovinhos, gema mole. Ovinho daquele que a gema é laranja, não é nem amarela essa porcaria que se quebra facilmente que tem no Brasil aí. E olha que o Brasil é um país agrário, porra, isso não deveria existir no Brasil, né? Ovinho de gema laranja, daquela que você encosta, você consegue pegar a gema na mão com os dedos e ela não estoura. Gema mole, salzinho, pimenta do reino também. E alguns vegetais, talvez uma batatinha, um tomatinho ali feito também na parrilha para dar aquela torradinha. Tu já bateu um pratão desse? Meu irmão, tu sai dali satisfeito pro dia inteiro, tu consegue trabalhar o dia inteiro só com essa refeição, tá? 800 gramas a 1 quilo de prato. Para um homem adulto, eu acho que é razoável.
tu nem pensa em comer porcaria, irmão. Tu nem pensa em comer salgadinho. Hambúrguer é até um prato bom se você conseguir botar um pão de qualidade ali, ou se você fizer um Flying Dutchman, né? Um holandês voador que o pão é cebola. Troca o pão pela cebola. Hambúrguer é maneiro se a carne também não for essa processada de merda cheia de soja. Mas tu já comeu direito? Tu já comeu uma boa refeição, de fato? Quer ver? Cara, tem tanta coisa boa pra comer. Não quero só fazer um lanche, coruja. Não quero uma refeição grande. Tô só com uma fominha. Quer ver uma coisa? Pimentão com cream cheese, cara. E bacon frito. Porra, uma delícia, meu irmão. Só produto de origem animal e um vegetalzinho ali de baixo amido, né? Não é uma coisa que vai ter muito carboidrato, que carboidrato dá fome, né? E aí faz você perder as estribeiras. Ovo com ketchup. Pode ser um ketchup zero, mas um pouquinho de açúcar não faz mal, não. Ovo cozido com ketchup. É mais fácil ainda de fazer. E eu gosto. É uma delícia. Boto um azeitezinho, eu tenho um preparado de temperos ali, tempero italiano, tempero de não sei o quê. Enfim, um monte de erva e sei lá o quê, junto que dá um gosto bom. Quero algo mais carnudo, com mais carne, só que fácil de fazer. Linguiça 100% carne, tá? Lá ele tem uma linguiça aqui que eu compro, que ela é 100% carne. Não tem nada além de carne e tempero dentro da tripinha. Eu gosto da que vem 50% porco, 50% boi. Cara, joga aquilo na air fryer com uma batatinha, cebola, alho e tomate cortados rudimentarmente, ou então no forno, fica uma delícia. Meu parceiro, ela começa a soltar a gordurinha de dentro dela e isso unta todos os vegetais ali. Pode comer rezando, cara, é muito rápido e é muito fácil. Eu gosto de sanduíche também. Sanduíche. De vez em quando eu como um carboidrato, né? Então eu compro um pãozinho de fermentação natural. É mais caro? Mas é uma refeição incrível, tá? Um hambúrguer também, um pãozinho bom ali. O foda é que hambúrguer precisa de um pão doce, né? De brioche, que tem muito açúcar, então é foda. Mas sanduíche, um pãozinho de fermentação natural. E aí eu ponho cortes frios. Eu sempre sigo a regra. 2 cortes frios, 2 tipos de cortes frios, 2 tipos de queijo e uma saladinha com molho. Tem que ter molho. Maionese, faz uma com a base de creme de leite. Não vai com essa merda de óleo de soja, não. Se quiser, faz a sua em casa. É fácil. É creme de leite, ovo cozido, alho e temperos. E um pouquinho de limão. Fica bom, tá? E dura bastante tempo até que na geladeira. Ontem mesmo eu fiz um muito bom. Eu botei copa, salame, queijo, cream cheese, emmental, o famoso queijo suíço. Dei uma maçaricada, eu tenho um maçarico aqui. Alface, tomate, cebola, aí a maionesezinha, um pouquinho de mostarda, temperei a salada com muito azeite. Meu irmão, foi um baguetão, aquele nível Subway mesmo, só que, porra, feito por mim mesmo. Excelente, muito bom. Aguinha com limão, não precisa botar açúcar. Cara, você come essas coisas. É o que eu tô falando, se você come comida de verdade, se você transa de verdade, se você faz as coisas com qualidade e intensidade, você para de querer consumir coisas processadas. Pornografia é uma coisa processada. Punheta é uma coisa processada. Se você está comendo industrializados, são porcarias processadas. Come coisa de verdade. O brasileiro não sabe comer, tá? O brasileiro não sabe comer. Mas é muito caro e não sei o quê. Novamente, você vai ver as compras do brasileiro, você vai ver que ele compra 100 gramas de biscoito recheado, que é 5, 7 reais, 10 reais. Barra de chocolate, 90 gramas. Tá R$10. Aí você transforma isso em quilo, multiplica por 10, né? Você vai ver que tá 50, 60 reais, cara. 70, 100 às vezes o quilo. Se você transferir isso pra carne, meus parabéns, você agora tem uma refeição decente. Você fez compras decentes, você comprou comida de verdade. O quilo dos cortes seminobres, não é? Tá 50, 60 reais o quilo, dependendo da localização onde você mora. Então, assim, é 1 quilo de biscoito recheado, por exemplo. É 1 quilo de salgadinho. Se bem que o salgadinho tá caro pra cacete no Brasil, né? Sair dali, porra, o saco de Doritos, assim, 200 gramas era 14, 15 pau. É sacanagem. Uma porcaria feita de milho e condimentos. E saborizante, sei lá que porra tem. Né? Sacanagem, né, velho? Você compra essas bostas, você para de comprar essas bostas, você sobra dinheiro pra você comprar carne. E eu tenho quase certeza que você vai economizar ainda no fim do mês. Comida de homem é vegetais, preferencialmente de baixo amido, não vai apelar para batata, para mandioca, macaxeira, sei lá como é que vocês chamam aí. Algumas frutinhas de baixa frutose, tipo kiwi ou silvestres, né, frutas silvestres, e muito produto de origem animal. Tudo que é puramente derivado do leite, 100% carne de bicho morto, peixes, aves e carne vermelha. E ovos. Acabou, meu parceiro. Você vai virar um viking, tá? Olha o Haaland, por exemplo. Só come essa porra e adora comer miúdo. O cara é uma máquina. Leite, se você tiver acesso a leite cru, melhor ainda.
Queijos frescos também, se você tiver acesso, melhor ainda. Mas, meu parceiro, você vai perder peso, você vai aumentar sua testosterona, você vai ganhar mais disposição física, você vai render mais na academia se você fizer essa alimentação. E a vontade de comer porcaria, de comer doce, vai sumir, cara. Quer comer doce? Mel, tá? Toma cuidado com mel também, porque o mel ele é cheio de açúcar, tá? Mas pode tomar um mel de vez em quando, iogurte e frutinhas silvestres. Alguma frutinha de baixa frutose, tá? É uma sobremesa excelente. Tá precisando perder peso? Eu acho que uma coquinha zero entra bem aí, porque te ajuda a lidar com o desejo de doce, e é zero, né? Tudo bem, tem aspartame, corante de caramelo, papapá, mas se você passar uns 3 a 6 meses tomando pra ajudar com a ânsia de doce, e pra fazer uma dietinha, perder um peso, eu acho que você não vai morrer não, tá? Se você, obviamente, não ficar tomando, sei lá, 1 litro todo dia e estender isso por anos. É a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa. Uma foda bem dada deixa você de saco vazio, levinho, cara, durante dias, tá? Parece até que você não tem peso nos pés, sabe? Você tá flanando. Uma foda bem dada, daquela que dura horas, sacanagem pura. Você não quer nem mais pensar em sexo, em putaria, em pornô, nem nada. Uma boa refeição deixa você de barriga cheia e o melhor, sem aquele cansaço depois, aquela liseira, sabe? De quando você come muito carboidrato, que você quer dormir, que você não quer fazer nada. Tu para de pensar em porcaria, irmão. Tu fica de barriga cheia, tu só quer voltar pra casa e comer um bifão de novo. Ou tu só quer voltar pra casa e comer tua mulher de novo. Isso te dá uma vida mais vitalista, entendeu? Te dá uma vida cheia de vontade de viver de verdade. Aí você quer conquistar o mundo, tu quer sair, tu quer tomar sol, tu quer viver. Tu quer, praticar um exercício, dar uma malhada. Isso te enche de espírito, né? E dentro da perspectiva bíblica, é assim que Deus quer que os seres humanos, os seus filhos vivam, né? Esse é o plano. Cheio de energia, cheio de vitalidade, cheio de espírito masculino de fato. Só que para conquistar esse tipo de coisa, obviamente, você tem que ter a sua independência, você tem que ganhar seu dinheirinho, né? Afinal, seu anátema você terá que trabalhar todos os dias de sua vida e viver do suor do teu rosto. Você pode fazer isso com uma peguete, com a namorada, com umas rata de pista aí. Obviamente, o ideal é fazer isso com uma mulher que você tem algum nível de confiança. Preferencialmente também assim por uma questão de princípios, né? E também por funcionalidade moral e social. Uma mulher que só você encostou nela é o ideal. Aonde encontrar, aí é com vocês, né? A Bíblia já falava 2000 anos atrás, mulher de virtudes, quem a encontrará? Seu valor é sede de rubis. O Regular Everyday Guy aqui diz que tem a dele, eu não vou discutir, até porque essa questão do valor, ele é uma coisa bem subjetiva, pelo menos quando se trata de mulher, né? Eu acho que não deveria ser, mas infelizmente é. Então, o que eu trato como mulher de valor, às vezes o outro trata como algo diferente. Uma mulher que tem valor pra mim pode não ter valor pra você e vice-versa. Então, novamente, não tô dando conselho, né? Daqui a pouco o maluco vai dar-lhe uma foda boa e não funciona. Ou o cara vai, tenta seguir uma dieta realmente funcional, começa a comer comida de verdade e não funciona. Aí o coruja me enganou. Cara, é assim que funciona pra mim, pelo menos na questão de alimentação. Punheteiro eu sou mesmo porque eu sou solteiro, né? E a Bíblia até fala, se tu não tem condição de sustentar uma mulher, nem se case. Eu não tenho nem casa, porra. Onde é que eu vou botar essa mulher? Tem também outras questões, né? Não vale a pena, eu não conheço nenhuma mulher realmente de valor. E tem questões imutáveis aí a respeito da cultura, né? E do sistema jurídico. E vamos convir, eu como imigrante ficar me envolvendo com mulher, cara, é receita pra se fuder. A menos que eu fosse um ronquipilado e pegasse uma cidadã pra tentar tirar meu visto. Só que isso é furada. A maioria dos casos é furada, tá? O cara come na mão da mulher e é humilhado. Eu, particularmente, não acho isso muito seguro se você quer realmente manter o controle, né, a autoridade sobre o seu processo legal de estadia e de imigração. Porque se der um cuchipio na cabeça dessa mulher, dar um heaves nela, fudeu o teu processo, tá? Fudeu. Muitos caras, eles se relacionam com essas mulheres cidadãs pra tentar tirar o visto, o relacionamento acaba e o que ele tava investindo no relacionamento, ele não investe em outro processo de visto. Ele fica acomodado achando que vai dar tudo certo. Aí ela termina com ele, ou por qualquer motivo, sei lá, às vezes trai, você tem que segurar as pontas porque é tudo que você investiu, né? Você investiu na sua estadia com ela. Aí tu vai ter que perdoar ou fingir que perdoou. Olha só que humilhação. Não vale não, meu parceiro. Sinceramente, eu acho que não vale. Um visto, um passaporte de um país não vale esse custo moral e de dignidade, não. Na minha opinião, né? Mas enfim, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo, que é o Coruja, e até mais.